Imagine um lugar onde o sol desaparece por semanas e, quando volta, decide nunca se pôr. Um cenário tão extremo que parece saído de um filme de ficção científica, mas é muito real. Esteve nos sonhos de Hitler, que fez de tudo para conquistar suas águas que nunca congelam. Foi palco de segredos nucleares que pouca gente sabe. E além de tudo isso, abriga uma cultura ancestral repleta de rituais e oferendas de carne, onde lendas sobre espíritos guardiões ganham vida. Bem-vindos a Murmansk, a maior cidade russa além do Círculo Polar Ártico, que guarda histórias tão fascinantes quanto sombrias. Quer saber o que mais está escondido por trás dessas montanhas de gelo? Hoje, no Belo Mundo, você vai explorar um lugar onde o gelo nunca derrete por completo, as noites parecem infinitas e os segredos vão muito além do que qualquer mapa pode mostrar. Número 1. Localização e dados geográficos. Murmansk, um nome que parece até saído de um livro de ficção científica, é na verdade uma das cidades mais extremas e intrigantes do planeta. Localizada no extremo noroeste da Rússia, a cidade está praticamente colada na Finlândia e na Noruega. E não pense que isso é tudo, ela fica além do Círculo Polar Ártico, em uma posição tão elevada no globo que no inverno o sol simplesmente desaparece por semanas. Mas por que Murmansk é tão especial? Para começar, ela é a maior cidade do mundo situada nessa faixa congelante, com uma população que hoje varia entre 280 a 300 mil habitantes. Parece muito, mas já foi maior. E o motivo dessa queda populacional vai ficar claro mais adiante. Agora, aqui vai uma curiosidade impressionante. Mesmo tão ao norte e com temperaturas que congelam quase tudo, o porto principal da cidade não congela no inverno. E quando eu digo quase tudo, não é exagero. Para se ter uma noção, as temperaturas médias no inverno ficam entre 10 e 15 graus Celsius negativos, mas o vento ártico faz com que a sensação térmica seja ainda mais baixa, atingindo níveis quase inimagináveis. Como isso é possível? Graças às correntes marítimas do Atlântico que, por um capricho da natureza, mantém o litoral navegável durante o ano inteiro. Isso transforma Murmansk em um ponto estratégico para o comércio, a pesca e até mesmo atividades militares. Em resumo, é frio na maior parte do ano, e quando esquenta, o tal calor é mais simbólico do que real. Quem curte neve, geadas e paisagens brancas vai amar. E quem detesta frio extremo, bom, vai precisar de um bom casaco, botas resistentes e muita coragem. Número 2. História rápida e agitada. A história de Murmansk começa nos tempos do último czar da Rússia, Nicolau II, e sem dúvida nenhuma é digna de um filme de guerra. Tudo começou lá em 1916, no meio do caos da Primeira Guerra Mundial. A Rússia, desesperada por um porto ártico que não congelasse no inverno, criou a cidade que, na época, foi batizada de Romanov-on-Murman, em homenagem à dinastia Romanov. Só que a alegria não durou muito. Menos de um ano depois, veio a Revolução Russa de 1917, e o nome foi mudado para Murmansk, como conhecemos hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade se tornou uma peça-chave no tabuleiro estratégico. Com seu porto livre de gelo, era um dos últimos pontos pelos quais os soviéticos recebiam armamentos e suprimentos dos aliados. Isso fez dela um alvo constante de Hitler, que ordenou mais de 1000 bombardeios. A destruição foi devastadora. Cerca de 80% da cidade foi ao chão. Mas apesar disso, ela resistiu e nunca caiu nas mãos dos nazis, garantindo o título de cidade heróica. Após a guerra, durante a era soviética, a cidade floresceu como um polo militar e industrial. Submarinos nucleares e uma frota pesada tornaram Murmansk um dos locais mais estratégicos da Guerra Fria. Mas com o colapso da União Soviética, tudo mudou. As fábricas fecharam, os serviços públicos colapsaram e a população começou a diminuir rapidamente, despencando de quase 450 mil para os atuais 280 mil habitantes. Hoje, Murmansk tenta se reinventar.
O turismo ártico virou uma aposta forte, com a cidade ganhando fama como um dos melhores lugares para observar a aurora boreal. Mas já falaremos mais sobre essa parte. Número 3. O monumento aos defensores do Ártico. E já que estamos falando de resistência, não tem como ignorar um dos ícones mais marcantes de Murmansk. O monumento aos defensores do Ártico soviético, ou como os moradores o chamam com carinho, Alyosha. Essa imponente estátua de concreto, com impressionantes 35 metros de altura, foi erguida no topo de uma colina que domina a cidade. O memorial é uma homenagem aos bravos soldados que lutaram para defender a região durante a Segunda Guerra Mundial, enfrentando bombardeios incessantes e condições climáticas quase impossíveis. E olha que não estamos falando de um simples monumento. Alyosha não é apenas um símbolo de memória, mas também um marco visual. Dá para avistá-lo de vários pontos da cidade, e a presença imponente da estátua serve como um lembrete constante do sacrifício daqueles tempos sombrios. Agora, se você gosta de paisagens que tiram o fôlego, o topo dessa colina é o lugar perfeito. Ao chegar lá, você tem uma vista privilegiada do porto, com seus enormes navios, das pontes que cortam a cidade e das montanhas que parecem se estender até o infinito. Tudo isso emoldurado pelo clima peculiar do Ártico. E agora que você conhece a geografia e história, vamos conhecer como é a vida nesse lugar. Número 4. Rotina e desafios. Viver em Murmansk não é para qualquer um. Só para começar, e assim como já adiantamos no início do vídeo, boa parte do ano é fria ou bem fria. No inverno, as temperaturas despencam para abaixo de 20 graus Celsius negativos, enquanto ventos gelados cortam qualquer camada de roupa. A cidade em si carrega um charme peculiar, com um ar soviético de prédios de concreto e estruturas que parecem congeladas no tempo desde os anos 80. Em algumas áreas, a infraestrutura é precária, com calçadas esburacadas e lixo acumulado, reflexos de décadas de orçamento apertado. No entanto, a revitalização está lentamente ganhando força, e há espaços movimentados como shoppings, universidades e até o McDonald's mais ao norte do planeta. Falando em peculiaridades, o clima costeiro de Murmansk cria uma ironia. Mesmo sendo um grande porto pesqueiro, o peixe fresco não é exatamente barato. Muitas embarcações preferem vender suas cargas em outros portos com menos burocracia e taxas, deixando os moradores locais reclamando de pagar caro pelo que, teoricamente, deveria ser abundante. A economia local gira em torno da pesca, do porto comercial e, cada vez mais, do turismo. As agências locais oferecem passeios fascinantes, como tours para caçar a aurora boreal, aventuras de snowmobile e visitas à vila de Teriberka, famosa por ser cenário do filme Leviatã. É um lugar onde a rotina diária mistura desafios extremos e belezas raras que não se encontram em nenhum outro canto do mundo. Número 5. Aurora boreal e o sol da meia-noite. Se tem um motivo que vem impulsionando o turismo em Murmansk nos últimos anos, é, sem dúvida, a possibilidade de avistar a aurora boreal. Imagina só, céu escuro, vento gelado, e de repente aquelas luzes verdes, roxas e azuis começam a dançar acima da sua cabeça. Esse fenômeno ocorre geralmente nos meses mais frios e escuros, de meados de setembro até abril. Mas o pico de visitas rola entre dezembro e fevereiro, quando as noites são mais longas e há boas chances de presenciar esse balé luminoso. A cidade em si tem muita poluição luminosa, então o pessoal costuma pegar excursões especiais para áreas mais afastadas. Os guias locais ficam de olho em mapas meteorológicos para tentar adivinhar onde o céu estará claro, sem nuvens, e claro, com boa atividade solar. Outro show da natureza acontece no verão, quando a região vive o sol da meia-noite. Entre fins de maio e fins de julho, o sol simplesmente não desaparece no horizonte, criando dias intermináveis. As pessoas aproveitam para passear de barco à madrugada, fazer trilhas ou simplesmente tirar fotos de um pôr-do-sol
que parece eterno. Mas é importante ficar atento. Esse excesso ou falta de luz tem impacto real na rotina dos moradores. Muita gente passa por distúrbios de sono, cansaço ou até depressão, especialmente durante a noite polar. Já no dia polar, a dificuldade é desligar quando, visualmente, o céu continua claro mesmo de madrugada. Esse é um dos grandes desafios de morar em Murmansk. Número 6. O povo Sami. Agora vem a parte mais misteriosa e fascinante da península de Kola. Além de abrigar cidades industriais e militares, essa região também é o lar dos Sami, um povo indígena que habita áreas do norte da Noruega, Suécia, Finlândia e essa pontinha da Rússia há séculos, ou melhor, milênios. No lado russo, eles são conhecidos como Kola Sami, ou Lapi. Historicamente, viviam do pastoreio de renas, da pesca em lagos congelados e da coleta de frutos silvestres, como mirtilos e amoras do norte. Atualmente, muitos conciliam tradições ancestrais com a modernidade. Uns moram em cidades, fazem faculdade, têm internet e celular, enquanto outros preferem levar a vida na tundra, cuidando de rebanhos de renas e mantendo práticas xamânicas. A vida dos Sami se adapta ao clima extremo. Lá no passado, eles seguiam o ritmo das renas. No verão, iam atrás de pastos mais verdes. No inverno, procuravam abrigo onde dava. Hoje, muita coisa mudou. Alguns deles moram em aldeias fixas ou até em cidades com Wi-Fi e redes sociais. Mas não pense que isso é o fim das tradições. Ainda tem gente que prefere viver na tundra, cuidando dos rebanhos e mantendo práticas que envolvem até rituais xamânicos. E vamos falar de comida, porque esse frio todo não dá para encarar sem um cardápio reforçado. Aqui, a carne de rena é o carro-chefe. Pode ser cozida, defumada ou até seca no estilo jerky. E o peixe? Sempre fresco ou defumado, com receitas que passam de geração em geração. Para completar, as famosas bagas silvestres, como mirtilos, viram geleias e sobremesas que dão um toque doce a essa vida dura. Os trajes tradicionais são um espetáculo à parte. Eles incluem capas, chapéus e ornamentos que remetem às renas, às montanhas ou aos espíritos protetores. Em alguns casos, são bordados à mão, usando símbolos geométricos que contam histórias de família ou representam laços comunitários. No cotidiano atual, muitos Sami usam roupas ocidentais. Entretanto, quando chegam às festas e cerimônias importantes, eles ressuscitam o velho traje bordado, com elementos de couro, peças de prata e cores fortes como vermelho, azul e amarelo que costumam predominar. Número 7. Folclore, lendas e mitos. Se o mundo moderno já é fascinante, espere até descobrir o folclore Sami, com lendas que explicam desde o surgimento das auroras até a presença de estranhos espíritos nas montanhas. Dentre várias histórias, uma das mais famosas é a história do caçador que desafiou os espíritos. Reza a lenda que, há muito tempo, um jovem chamado Apani ignorou todos os avisos de seu povo. Diziam que certas áreas da floresta, próximas a um grande lago, eram protegidas pelos Seita, guardiões espirituais das montanhas, conhecidos por sua fúria contra aqueles que desrespeitam a natureza. Decidido a desafiar o sobrenatural, Apani seguiu para a floresta, certo de que as histórias eram apenas coisas de velho. Ao encontrar pegadas frescas de rena, imaginou que voltaria para casa com um prêmio valioso. Mas enquanto caçava, o clima mudou repentinamente. O céu escureceu, o vento gélido começou a uivar e uma nevasca violenta tomou conta do local. Dizem que o som do vento carregava vozes estranhas, quase humanas. Apani desapareceu sem deixar vestígios. Apenas suas pegadas foram encontradas na neve, terminando abruptamente. Até hoje, a lenda alerta: quem desrespeitar os territórios sagrados será reclamado pelos Seita. Outra lenda fala sobre o Vorsa, o espírito que habita os lagos profundos e rios gelados da região. Ele é protetor dos peixes e pune aqueles que pescam mais do que precisam. Em uma história popular, forasteiros chegaram a um lago Sami e,
Ignorando os costumes locais, capturaram muito mais peixes do que poderiam consumir. Durante a noite, enquanto celebravam sua ganância, o lago começou a borbulhar. De repente, o gelo estalou, criando fendas que engoliram redes, canoas e até os pescadores. Dizem que o Vorsa arrastou todos para o fundo do lago como punição. Por isso, os habitantes da região ensinam que a pesca deve ser feita com respeito e moderação. Caso contrário, o Vorsa pode despertar e reclamar aqueles que abusam da generosidade das águas. Número 8. Rituais ancestrais. Mas não é só de histórias e lendas que vive esse povo único. Para o Sami, o místico e o cotidiano sempre caminharam juntos, e seus rituais são uma prova viva de como tradição e espiritualidade moldam a cultura até hoje. Mesmo com a modernidade, há comunidades que preservam cerimônias para honrar os espíritos das montanhas, das águas e, claro, das renas, animais tão importantes para sua sobrevivência e crenças. Entre os símbolos mais poderosos da cultura, Sami está o tambor xamânico. Durante rituais, o Noaidi, figura que equivale a um xamã, utiliza esse objeto sagrado para conectar a comunidade com o mundo espiritual. Dizem que esses xamãs entram em transe com o ritmo hipnótico, permitindo viajar entre os mundos e buscar orientações dos espíritos. Enquanto o Noaidi viaja entre os planos espirituais, os participantes pedem proteção, curas ou orientações para questões importantes. Outro ritual importante acontece no Siede, locais sagrados marcados por pedras empilhadas. Ali, os Sami deixam oferendas, como pedaços de carne de rena ou panos coloridos, para agradecer aos espíritos que acreditam proteger a natureza e as pessoas. Essas oferendas simbolizam a conexão de gratidão com os elementos que sustentam sua vida na tundra gelada. Uma tradição ainda mais extrema é o batismo no gelo, realizado no solstício de inverno, a noite mais longa do ano. Em algumas comunidades, as pessoas quebram a superfície de lagos congelados, cantam joiks para invocar os espíritos das águas e, em seguida, mergulham rapidamente na água gelada, o que eles acreditam ser um ato de purificação. Segundo a comunidade, esse mergulho renova a alma, prepara o corpo para suportar o restante do inverno e fortalece o laço espiritual com os elementos. Número 9. A parte que ninguém mostra. Tudo lindo e poético, certo? Errado. Murmansk, com todo o seu charme ártico e tradições ancestrais, também guarda segredos que raramente aparecem nos cartões postais ou guias turísticos. Por trás das paisagens brancas e da mística aurora boreal, a cidade enfrenta realidades que são difíceis de romantizar. A decadência da infraestrutura é um problema que salta aos olhos. Muitos bairros exibem prédios desgastados, ruas cheias de buracos e lixo acumulado. Não é incomum ouvir histórias de sacos de resíduos arremessados de janelas por moradores frustrados com a ineficiência da coleta pública. E enquanto o centro tenta manter uma aparência minimamente cuidada, as áreas mais afastadas parecem abandonadas no tempo. A poluição industrial é outro fantasma que assombra Murmansk. Como um hub de mineração e transporte de carvão, a cidade frequentemente vê partículas escuras de carvão pairando pelo ar, especialmente perto do porto. Alguns rios da região apresentam níveis preocupantes de contaminação, reflexo das décadas de exploração desenfreada e falta de controle ambiental. E não podemos esquecer das vilas fantasma que cercam a cidade. Após o colapso da União Soviética, muitos vilarejos foram abandonados por moradores que buscavam melhores condições de vida. Hoje, essas áreas parecem cenários de filmes pós-apocalípticos, casas de madeira apodrecendo, ruas desertas e nenhum sinal de energia elétrica ou saneamento básico. Os desafios sociais também são profundos. O desemprego e o alcoolismo são realidades presentes para uma parte significativa da população, agravados pela falta de oportunidades e a dificuldade em modernizar a economia local. Apesar de esforços recentes para impulsionar o turismo,
isso ainda não se traduz em melhorias significativas para todos os moradores. E para o povo Sami, que tanto fascina com sua cultura e tradições, as dificuldades são igualmente grandes. A mineração e outros projetos industriais continuam avançando sobre as terras que eles utilizam para o pastoreio de renas, enquanto a legislação sobre direitos indígenas permanece confusa e ineficaz. Muitos lutam para manter suas tradições vivas, enfrentando pressões externas e internas, como falta de apoio e acesso precário a serviços essenciais. Por fim, há uma preocupação ambiental de longo prazo: o lixo nuclear. A região de Murmansk já foi palco de operações militares envolvendo submarinos nucleares. Os desmantelamentos dessas embarcações deixaram um rastro de sucata radioativa que precisa de monitoramento constante. A proximidade com a costa só aumenta o receio de que um acidente ambiental possa afetar ainda mais essa já fragilizada região. Ou seja, é um lugar lindo, é mágico, mas não é perfeito. Aliás, nada e nenhum lugar é. E por hoje ficamos por aqui. Gostou de conhecer um pouquinho sobre Murmansk, a maior cidade do Círculo Polar Ártico? Deu vontade de encarar o frio extremo, o céu colorido e, de quebra, provar a culinária Sami? Se curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no Belo Mundo para mais aventuras ao redor do globo. E já aproveita e compartilha com aquela pessoa que adora destinos exóticos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima!